Você acredita em coincidências ou acredita que nada é por acaso? Hoje eu vou te mostrar algo que desafia a matemática. Imagine se alguém escrevesse o nome da cidade onde você nasceu 700 anos antes dos seus tataravós existirem. Parece impossível, né? Pois é exatamente isso que a Bíblia fez com Jesus. Hoje, no dia 14 da série 21 Dias com Jesus, vamos investigar o profeta Miqueias. Ele fez uma previsão tão específica, tão detalhada, que matemáticos dizem que a chance de acontecer por sorte é zero. Essa é a profecia impossível, que prova que Jesus é Deus. E ela tem uma mensagem urgente para a sua vida hoje. Vamos abrir a Bíblia em Miqueias 5:2. Miqueias viveu numa época difícil, contemporâneo de Isaías. Todo mundo esperava que o Messias, o Rei Salvador, viesse de um lugar importante: Jerusalém, a capital; Roma, o poder; ou Atenas, a sabedoria. Mas Deus chocou o mundo. Ele escolheu um pontinho invisível no mapa, uma vila minúscula chamada Belém Efrata. Era uma cidade tão insignificante que na contagem dos clãs de Judá, às vezes nem aparecia na lista. Mas Deus ama usar o improvável para fazer o impossível. Abra sua Bíblia comigo em Miqueias 5:2. Vamos ler devagar para pegar cada detalhe. E tu, Belém Efrata, posto que pequena entre os milhares de Judá, de ti me sairá o que governará em Israel. Olha a precisão. Deus não disse no sul de Israel, ele deu o endereço exato. E você notou que ele diz Belém Efrata? Sabe por quê? Porque existia outra cidade chamada Belém, na região de Zebulum, lá no norte, Josué 19:15. Deus foi tão específico que ele deu o sobrenome da cidade para não haver confusão. Ele disse, não é a Belém do norte, é a Belém Efrata, a de Judá. E o texto continua dizendo, posto que pequena entre os milhares de Judá. Belém era minúscula, era uma vila de pastores. Ela era tão insignificante que quando a Bíblia listava as cidades importantes nos livros de Josué e Neemias, muitas vezes Belém ficava de fora. Ela não tinha exército, não tinha comércio forte, não tinha influência política. Mas Deus olha para o mapa e diz, é ali. Isso nos ensina uma das lições mais lindas sobre Jesus. Ele não busca os holofotes do mundo. Ele escolhe o que é pequeno para confundir o que é grande. Agora você pode perguntar, mas por que Belém? Deus sorteou a cidade? Não, Deus nunca joga dados. Existem 3 razões profundas para ser Belém, e isso revela quem Jesus é. 1. A cidade do rei Davi. Primeiro, Belém era a cidade natal do rei Davi. Deus tinha prometido que o Messias viria da linhagem de Davi. Para Jesus ser o rei legítimo de Israel, ele precisava ter essa raiz. Ele nasce onde a realeza começou, mas de forma humilde, num estábulo. 2. O significado do nome. Aqui está a chave de ouro. Em hebraico, Belém, Bethlehem, significa literalmente casa do pão. E Efrata significa frutífera. Guarde isso, casa do pão. Séculos depois, Jesus adulto fica de pé diante de uma multidão faminta e diz em João 6,35, eu sou o pão da vida. Você entende que não foi coincidência? O pão do céu tinha que nascer na casa do pão. Para saciar a fome da sua alma, para mostrar que nele há vida e sustento. Não é poesia humana, é planejamento divino milenar. 3. O pastor de ovelhas. Belém era uma cidade de pastores. Era ali que se criavam as ovelhas para os sacrifícios no templo de Jerusalém. Jesus nasce ali porque ele é ao mesmo tempo o bom pastor e o Cordeiro de Deus. Tudo se conecta em Belém. Como o impossível se cumpriu. Agora chegamos na parte mais impressionante, a logística. Profetizar é uma coisa, fazer acontecer 700 anos depois é outra. Quando chegou a hora de Jesus nascer, onde estavam Maria e José? Eles moravam em Nazaré, na Galileia. Nazaré fica a mais de 100 quilômetros de Belém. Maria estava na reta final da gravidez.
Nenhuma mulher viaja nessa condição a pé ou de jumento por um terreno montanhoso. Humanamente falando, Jesus nasceria em Nazaré. A profecia de Miqueias parecia que ia falhar. Mas Deus controla a história. O que acontece? Lá em Roma, o homem mais poderoso do mundo, o imperador César Augusto, tem uma ideia. Vou fazer um recenseamento. Quero contar todo mundo para cobrar mais impostos. Olha que loucura! Um imperador pagão, em Roma, assina um decreto por ganância e política. Mas ele não sabia que estava sendo um instrumento nas mãos do Deus de Israel. O decreto dizia: cada um deve ir à sua cidade de origem. José era da linhagem de Davi. Qual era a cidade de Davi? Belém. Então, José e Maria são obrigados a viajar. Eles enfrentam uma estrada difícil, perigosa, desconfortável. Devem ter pensado: que má hora para esse censo. Mas não era má hora, era a hora de Deus. Eles chegam em Belém exatamente no momento do parto. Para Roma, era burocracia. Para o povo, era incômodo. Para Deus, era a palavra se cumprindo milimetricamente. Até os inimigos de Deus trabalham para Deus sem saber. A eternidade do menino. Mas Miqueias não fala só do lugar geográfico, onde ele revela a identidade teológica. Quem? Vamos voltar ao versículo 2. O final dele é uma bomba teológica, cujas saídas são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Preste muita atenção aqui. Isso separa Jesus de qualquer outro profeta ou líder religioso. Miqueias está dizendo: olha, esse bebê vai nascer em Belém, num momento específico do tempo, mas a origem dele não é ali. Ele não começou a existir na barriga de Maria. As origens dele são desde a eternidade. Isso é a prova da divindade de Jesus no Antigo Testamento. Ele é homem, nasce pequeno em Belém. Ele é Deus, existe desde antes da fundação do mundo. Quem é Jesus? Ele é o Deus eterno que escolheu se comprimir na forma de um embrião e nascer numa manjedoura suja, por amor a você. Ele veio dos dias da eternidade para os seus dias de hoje. E olha que interessante, em Mateus capítulo 2, quando os magos do Oriente chegam em Jerusalém perguntando: onde está o rei? Os sacerdotes nem piscam. Eles abrem o rolo de Miqueias e dizem: em Belém da Judéia, porque assim está escrito pelo profeta. Eles sabiam a teoria, sabiam o endereço, mas não foram adorá-lo. Que a gente não seja como eles, sabendo a Bíblia de cor, mas com o coração longe do rei. Eu quero trazer isso para a sua realidade agora. Se o lugar do nascimento de Jesus foi profetizado séculos antes, se Deus foi capaz de usar um profeta menor 700 anos antes, mover um imperador romano soberbo, organizar uma viagem impossível, tudo para cumprir sua palavra, você realmente acha que sua vida está ao acaso? Talvez hoje você se sinta como Belém, pequeno, esquecido. Ah, eu sou insignificante, ninguém me vê, minha cidade é pequena, minhas chances são poucas. Mas escute, é justamente em lugares assim, nas Beléns da vida, que Deus gosta de revelar seus maiores planos. Deus não precisa de palco, ele precisa de disponibilidade. Belém estava fora do radar dos grandes, mas nunca saiu do radar de Deus. Você não está fora do radar de Deus. Aquela situação difícil que parece um decreto de César atrapalhando sua vida, uma demissão, uma mudança forçada, uma crise, pode ser Deus movendo as peças para te colocar no lugar exato da sua promessa. O nascimento de Jesus em Belém é a prova final de que Deus cuida dos detalhes. Se essa profecia falou com você, se você crê que Jesus é o Messias prometido, o pão da vida, o eterno, e se você crê que nada na vida dele e nada na sua vida é por acaso, eu quero te desafiar a fazer uma declaração de fé nos comentários agora. Digita assim: não foi por acaso, eu creio em Jesus. E se você quer entregar o controle da sua vida a esse Deus soberano, completa dizendo: Deus está no controle da minha história. Vamos encher os comentários com essa verdade? Vamos orar. Senhor Deus, Pai eterno, nós te louvamos pela precisão da tua palavra. Obrigado porque o nascimento de Jesus não foi um acidente histórico, mas um plano eterno de amor.
Obrigado por teres escolhido a pequena Belém, a casa do pão, para nos dar o pão da vida. Senhor, nós cremos que Tu és o Deus dos detalhes. Assim como moveste o Império Romano para cumprir a profecia, nós cremos que Tu podes mover qualquer situação em nossas vidas para cumprir os Teus propósitos. Nós entregamos nossa ansiedade, nosso sentimento de pequenez e nosso futuro em Tuas mãos. Reina sobre nós, ó Rei nascido em Belém. Em nome de Jesus. Amém. Hoje nós vimos onde Jesus nasceu e como isso provou sua divindade. Mas a maior pergunta ainda precisa ser respondida. O cristianismo fala muito sobre aliança, mas o que isso significa na prática? Amanhã, no dia 15, vamos fechar nosso bloco de profecias com a promessa mais linda e radical do Antigo Testamento. Vamos entrar em Jeremias 31. Jesus veio trazer uma nova aliança, mas o que ele ensinou sobre perdão total? Será que Deus realmente apaga a memória dos nossos pecados ou ele fica guardando uma lista contra nós? A resposta de Jeremias 31 vai tirar um peso gigante das suas costas. Não perca, ativa o sininho e te vejo amanhã.